tudo der certo, já estamos gravando aqui. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, né? Bem-vindo e bem-vinda à nossa imersão aqui de investimentos, de finanças e investimentos do nosso treinamento, do nosso método PRC. Queria agradecer muito o tempo de vocês. Queria explicar como que vai funcionar a nossa dinâmica. Vamos ter 3 blocos. Primeiro bloco, inteligência financeira. Vamos se estender nessa primeira hora aqui. O segundo bloco, vamos falar sobre os conceitos iniciais. E o terceiro bloco, vamos aprender a investir na prática, tá bom? Queria muito que vocês tivessem a mão fácil aí, papel e caneta, para ir anotando, deixar essas dúvidas para o final de cada bloco. O bloco vai ter 40, 50 minutos. Terminou o bloco, a gente responde algumas perguntas do bloco e, no final de tudo, eu vou abrir o nosso questionário que foi feito quando vocês entraram, né, com as dúvidas geral. Eu já tinha lido aqui algumas perguntas de vocês e, ao decorrer das aulas, né, desses 3 blocos, eu automaticamente vou estar respondendo cada uma delas aqui, tá bom? Então, ao final desse primeiro bloco aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter mais inteligência financeira, ainda na parte de finanças pessoais, questão de crença, de hábitos, de orçamentos, de objetivos e metas. Ao final do segundo bloco, nós vamos ter mais consciência situacional para aprender melhor sobre as finanças e aprender a investir melhor também. E ao final do terceiro bloco, nós vamos ter uma estratégia mais assertiva, mais alinhada com o que cada um busca quando o assunto é finanças, investimentos, quando o assunto é construir patrimônio, tá bom? Então, vamos começar o nosso primeiro bloco. Eu vou usar a minha mesa digitalizadora aqui. Eu já venho testando ela já faz tempo. E vai ficar bem dinâmico aqui o nosso material. Vou abrir aqui um bloco de notas do próprio Google aqui, para ficar bem legal. E temos também a opção de usar uma lousa interativa aqui do Google, mas eu acho que o bloco de nota vai ser legal. Deixa eu abrir aqui, compartilhar essa guia. Tá todo mundo vendo aí? Sim, dá para ver tudo. Ok. Pronto, pessoal. A primeira coisa que nós entendemos quando o assunto é dinheiro, tá? Quando o nosso assunto é dinheiro, pá, deu ruim para mim aqui, calma aí. Acho que eu apertei um botão que não era para apertar. É que eu não estou vendo vocês mais, não. Estão me vendo aí? Sim, Deus. Dá para ser. Espera aí, então. Acho que eu fiz besteira aqui. Agora. Espera aí. Achei vocês. Acho que eu apertei o botão errado aqui. Então, a nossa primeira coisa que nós precisamos entender quando o assunto é... Vamos lá. E pronto. A primeira coisa que nós precisamos entender quando o assunto é dinheiro é nossas crenças. Acreditem. Acreditem. De alguma forma, algo ligado a dinheiro, de alguma forma, algo ligado a dinheiro foi implantado na nossa cabeça de forma negativa. E eu posso dar vários exemplos aqui. Eu posso dizer para vocês aqui, ó, que o dinheiro é sujo. Eu posso dizer para vocês aqui que quem tem muito dinheiro é corrupto. Eu posso dizer para vocês que quem tem muito dinheiro ou quem tem dinheiro não é feliz, porque tem que ter, sei lá, tem que ter segurança, senão
vão sequestrar o meu filho. Não, se eu tiver muito dinheiro, tem que ter segurança, senão vai ter que vão sequestrar meu filho. O dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é quem é corrupto. Então, existem crenças instaladas na nossa cabeça quando a gente era mais jovem, normalmente até os 7, em alguns estudos, em outros estudos até os 11, 12 anos. E essa convivência que nós tivemos com os pais, com os tios, com os professores, com os avós, foi que veio trazendo foi alimentando essa nossa condição de crença quando o assunto é dinheiro. E eu já deixo para vocês, né, como sugestão de livro aqui, esse carinha aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária. O meu tá até velhinho aqui, é tudo morfado, né? Esse foi um dos primeiros livros que eu li sobre mentalidade, sobre inteligência financeira, que fez a gente identificar melhor o, o quanto isso é impactante nas nossas decisões, desde as nossas decisões de gasto, de gastar o dinheiro, até nas nossas decisões de investir também. Então, a gente tem a condição de melhorar a nossa organização financeira e tem a condição também de melhorar o nosso investimento quando a gente descobre quais são as crenças que estão na nossa cabeça. Deixa eu ver se todo mundo entrou aqui. Deu certo. Quando as nossas crenças estão instaladas na nossa cabeça. Eu queria fazer bem diferente aqui com vocês, tá? Queria que vocês pegassem o papel e caneta que vocês têm aí. Nós não somos professor e aluno aqui, tá? Do ensino fundamental, ensino médio, que só eu vou falar, ou só eu que vou dar as diretrizes. O adulto, ele não aprende dessa maneira, tá? O adulto, ele precisa praticar na hora que está aprendendo, para que o conteúdo seja implementado na nossa cabeça. Eu queria que vocês, de alguma forma, anotassem aí 3 crenças, se puder colocar no chat também aí, para ficar interativo, que vocês, de alguma forma, já vivenciaram, já passaram, já entenderam algo desse tipo, já ouviram falar sobre isso aqui também. Então, 3 crenças sobre dinheiro que vocês já visualizaram aí em algum momento da vida. Escreva aí no papel, vou dar 30 segundos aí para vocês escreverem e, se tiver vontade, colocar também no chat aqui, né? Sobre crenças. Já tinha falado algumas aqui para gente, né? Se eu quiser colocar no chat aí, fica à vontade também. Ah, dinheiro não traz felicidade. Muito bom, Rebeca. Muito bom. Então, pessoal, essas três coisas que vocês conseguiram escrever aí, quando o assunto é dinheiro e algo negativo, pode ser trabalhado e a gente precisa ajustar isso, tá? Existe o conceito que eu falei lá do livro, né, que é esse aqui, ó. Todo mundo vendo aí certinho, né? Deixa eu ver aqui. Passa. Deixa eu trocar de cor aqui. É o seguinte, o T. Harv Eker, né, que é bem interessante aqui, a questão dele, ele fala sobre o primeiro passo aqui, que é sobre o pensar, tá? O pensamento, ele vai gerar um sentimento, o sentimento vai gerar uma ação, e essa ação aqui vai gerar um resultado.
E tudo que nós temos hoje é referente, né? Tudo que a gente vive hoje é resultado. Eu vou fazer um exemplo aqui, talvez um pouco visualizando aqui a sociedade como um todo, né? O resultado, por exemplo, é de você estar acima do peso. Então, o resultado de você estar acima do peso, né, você estar acima do peso é o resultado. Mas o que fez você ficar acima do peso foi as suas ações. E quais foram as suas ações? Talvez não se alimentar bem. Talvez, de algum momento, está passando por um problema e está comendo por impulso, por exemplo. Então, as ações, elas são vinculadas a um sentimento. Então, qual o sentimento que você está carregando? Ah, o sentimento que eu estou com fome, o sentimento que eu tinha, eu tinha dificuldade quando era mais jovem, de comer, em casa era restrito a alimentação e tal, e hoje eu consigo comer melhor e tal. Então, o sentimento que está fazendo você gerar ação. E esse sentimento aqui, ele vem de um pensamento. Então, nós precisamos primeiro mudar o pensamento, que vai mudar o nosso sentimento, que vai mudar a nossa ação, que vai mudar o nosso resultado, tá bom? Parece um pouquinho de coach aqui e tal, mas esse conceito é muito importante. Então, o que você pensa hoje sobre o dinheiro está levando você a um sentimento de dinheiro. Ah, não posso gastar muito porque vai acabar amanhã. Sentimento de escassez, pensamento de escassez. Eu não posso comprar um carro maior, um carro melhor, porque vão falar de mim, dizer que eu tô roubando e tal. Então, tá trancado essa crença aí, né? Eu não vou ter uma coisa porque alguém vai pensar a respeito. Então, esse pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma ação, uma atitude que a gente está tomando agora, e essa ação acaba trazendo a gente aqui nos nossos resultados que a gente tem hoje. Então, se a gente conseguir trocar o pensamento, nós vamos ter sentimentos diferentes, vamos agir diferente e vamos ter resultados diferentes. Então, é por isso que nós começamos pelas crenças. Que nós começamos pelas crenças. Porque se a gente tiver uma crença diferente quando o assunto é dinheiro, a gente vai ter um sentimento diferente, vai ter uma ação diferente e um resultado diferente. E existem duas formas de quebrar essa crença. Existem duas formas de quebrar essa crença, principalmente quando o assunto é uma crença ligada às finanças. Porque existem crenças pessoais, crenças de trabalho e tal, crenças limitantes, enfim, mas a crença que eu quero trazer aqui para vocês são justamente as crenças que a gente está ligando o dinheiro a coisa ruim, a coisa negativa. Então, só existem duas formas de nós quebrarmos essas crenças. Tá aqui, voltei. A primeira forma é quando tem um impacto emocional. E a segunda forma é quando a gente faz uma repetição. O impacto emocional funciona assim, pessoal. Uma pessoa que fuma, uma fumante. Aí ele chega no médico.
Voltei. Voltei, voltando. Olha aí. Por isso que eu não prometo a gravação, né, meu irmão? O negócio da ranha aqui fica ruim pra todo mundo. Deixa eu voltar aqui na minha anotação aqui. Eu estava falando aqui sobre as duas formas. Estão vendo a tela aí? Apareceu novamente? Eu estava falando sobre as duas formas de a gente quebrar a crença. Tá gravando? Tá gravando. Depois o editor dá um jeito de juntar esses pedaços aí. Duas formas de quebrar a crença. Uma é pelo impacto emocional e outra por repetição. O impacto emocional é o seguinte: uma pessoa que é fumante, é um exemplo que eu estava dando aqui, e essa pessoa foi ao médico, e o médico falou assim, ó, se você não parar de fumar, você vai morrer. Você não vai mais ver o seu filho. Se você não parar e perder tantos quilos, você vai morrer, você vai ter infarto do coração, você não vai mais ver seu filho, você não vai mais trabalhar, você não vai viver. E quando acontece um impacto emocional nesse tamanho, normalmente as pessoas tendem a instalar um negócio na cabeça e começar a mudar o processo. Cara, mano, vou ter que melhorar, senão eu vou morrer. Então, chegar a esse ponto, eu acho que fica mais complicado, né? Não precisa chegar a esse ponto. Se você entendeu, né? Vocês aqui, todo mundo entendeu que precisa melhorar as finanças, nem que seja as finanças na hora de se organizar, nem que seja as finanças na hora de investir. Então, não precisa chegar a esse ponto de não consigo mais pagar o cartão de crédito, estou gastando a perder de vista, não tenho como investir melhor, estou perdendo dinheiro, fiz muita bobagem, fui investir em pirâmide desse tipo, não é o caso. Então, não precisa chegar nesse ponto. E o segundo ponto, né, que a gente pode fazer o ajuste, é justamente com repetição. Lá no trabalho, a gente tem um negócio chamado processo jesuítico, né? Que é repetição com correção até a gestão leva à perfeição. Existe um processo lá que a gente aplica, né? E o pessoal acaba melhorando bastante quando a vida militar começa, né? Mas a repetição é justamente isso. É quando você acorda de manhã para ler. Pô, todo dia eu vou ler 10 minutos. Eu vou acordar e vou ler 10 minutos. Eu vou acordar, vou ler 10 minutos. Eu vou acordar, vou ler 10 minutos. Quando você junta esse 10 em 10 minutos ao final de um mês, ao final de um ano, ao final de 10 anos, você virou um leitor profissional. Quando você faz a repetição, não vou mais tomar refrigerante, nenhum dia. No outro dia, não vou tomar refrigerante. No outro dia, não vou tomar refrigerante. Então, a repetição vai fazer com que isso vire um hábito. A repetição vai fazer com que você faça com que isso vire um hábito. E um micro hábito vai levar você a um outro hábito, que vai levar você a um outro hábito, que vai levar você a um estilo de vida. E aí eu vou trazer aqui para vocês, né, alguns hábitos, e aí foram os hábitos que eu escrevi no meu livro, chamado Os 8 Hábitos dos Pré-Ricos e Pré-Ricas, que vai fazer você não chegar numa mudança via impacto emocional, mas chegar em hábitos que podem trazer benefícios para a nossa vida financeira como um todo. Tá bom, pessoal? Então, quais são os hábitos que a gente precisa adotar para ter um movimento melhor quando se trata aí de finanças e investimentos? Tá? O primeiro hábito que a gente precisa identificar ou precisa ter é o hábito de planejar. É o hábito de planejar. Se você não está se planejando, se você não está planejando o ano, se você não está se planejando daqui a 10 anos, você está fadado ao fracasso. O primeiro hábito que a gente precisa ter é o hábito de planejar. Quando a gente planeja, a gente aumenta a chance de conseguir alcançar uma meta, um objetivo financeiro. Então, planejar é o primeiro hábito. Sem planejamento, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Nós, normalmente, subestimamos o que vamos conseguir fazer em 10 anos e subestimamos o que nós conseguimos fazer em um ano. Então, todo virou ano, as pessoas têm aquela questão, não,
perder 100 quilos, vou ler 10 livros esse ano, vou enricar e tal, dentro de um ano. Mas a gente não consegue visualizar um planejamento de 5 anos, de 10 anos. Então, se a gente treinar a nossa visão de longo prazo, se a gente treinar a nossa visão de longo prazo, nós começamos a alcançar mais as nossas metas e objetivos. Porque nós precisamos ter uma estratégia de planejamento. Vamos ver mais sobre isso aqui. Depois, o segundo hábito é a gente ter, né, eu falei lá empreender, vender, mas na verdade é você ter uma renda mais. O que é uma renda mais? Uma renda mais é quando você tem aí múltiplas fontes de renda, desde que seja até pelos próprios investimentos. Então não adianta a gente ter uma única fonte de renda. Nós temos que trocar o nosso hábito de querer vender, de querer empreender, de querer ter uma segunda fonte de renda. Eu vejo hoje pessoas que passam por atendimentos por mim, que estão enroladas financeiramente, ganham bem, porque está instalada na cabeça dela como uma crença, ou como uma falha na nossa mente, né? Que o gasto, o foco do planejamento está em gasto. Não, que eu vou comprar isso, que eu vou comprar aquilo, quando sobrar dinheiro eu vou trocar a cortina, quando sobrar não sei o que eu vou trocar de carro. Todo o arcabouço de soluções delas, das pessoas que passam, que têm essa crença, elas estão voltadas para o gasto. E poucas estão voltadas assim. Vou fazer um seguro, porque se eu morrer, eu vou deixar um dinheiro para meu filho. Vou fazer uma previdência, porque ao longo de 10 anos eu vou ter um benefício fiscal e vou juntar o patrimônio. Eu vou guardar R$ 100 por semana, porque no final de 4 semanas eu vou ter R$ 400. Se eu fizer isso aqui por 30 anos, eu vou ter R$ 1 milhão. Pausou aqui, estou de volta. Não, tá. O que saiu só foi a tela. Travou de novo? Não, estou aqui, né? Não, tá tudo ok. O que saiu só foi a tela mágica que estava lá em cima. O compartilhamento foi interrompido, né? Isso mesmo. Beleza. Deixa eu voltar aqui, a gente vai voltando. Então, a pessoa está com foco justamente no gastar, não está com foco em gerar renda. Quando você começa a trocar essa condição, essa opção de você parar de pensar em gastar e aumentar a sua renda, as coisas, né, começam a mudar, tá bom? Então, o foco muito mais no gerar renda do que o foco muito mais em gastar. Então, quando você começa a pensar, como é que eu vou ganhar dinheiro amanhã? Como é que eu vou ganhar dinheiro até o final do mês? O que é que eu vou fazer? Tá mudo, Davidson, tá mudo. A internet hoje está ajudando, viu? Então, ó, se a gente ter o foco em fazer mais dinheiro, nós vamos, né, mudar de vez todo o processo, todo o arcabouço mental e vamos fazer com que a nossa vida gere em gerar mais renda, tá bom? O terceiro passo, né, o terceiro hábito que a gente precisa adotar aqui é o hábito de você não ter dívidas. É o hábito de você zerar as dívidas. O que acontece? As pessoas começam a investir e ainda têm dívidas. Normalmente, o custo da dívida é muito maior do que o custo que nós temos ao investir. O custo da dívida é muito maior do que a gente consegue ter de lucro quando o assunto é investimentos. Quem pode ter dívidas é o empreendedor, aquele empreendedor, vou botar aqui, ó, o empreendedor mais profissional. Por que o empreendedor profissional? Porque ele consegue ter um lucro, ele vai pagar o empréstimo,
a dívida que ele fez, a dívida de empréstimo, né? Ele vai alavancar e ainda vai sobrar dinheiro. Quando você é um empreendedor iniciante ou está começando a vender alguma coisa, você normalmente não poderia entrar em dívidas. Você vai começar um negócio, você não é experiente, não faz sentido você pegar um dinheiro emprestado, botar para rodar uma operação que você ainda não sabe como é que vai funcionar, para ter lucro, pagar o empréstimo e sobrar dinheiro. Não faz sentido isso, tá bom? A ideia, na verdade, quem faz muito esse processo aqui de alavancagem são empresas. As empresas conseguem fazer uma captação de recursos, às vezes, mais em conta, rodar a operação, ter lucro e tá para frente. O zerar dívidas aqui é você não começar, ou querer começar a pensar em fazer algum processo, algum projeto com dívidas. Não faz sentido, tá bom? É preciso você não ter dívidas, ter um caixa sobrando, para assim aproveitar as oportunidades. Mas quando você começa de uma forma endividada, aí não vai dar muito certo, não. Depois de zerar dívidas, a gente precisa quebrar as crenças, que é a volta do nosso começo aqui da nossa aula, né? Cada vez que você vai crescendo mais financeiramente, você vai identificando as suas crenças. Você vai vendo que ter dinheiro é bom, que ter dinheiro vai trazer felicidade, que o dinheiro ele é um potencializador do que você é. Se você é uma pessoa boa e você tem mais dinheiro, você vai ajudar mais pessoas. Agora, se você é uma pessoa ruim e tem mais dinheiro, você vai fazer o ruim. Né? Se você tem mais dinheiro, você vai ter mais tempo livre. Se você tiver mais dinheiro, você vai ter mais opção de escolha. Se você ter mais dinheiro, você vai trazer mais conforto para sua família. Então, ter mais dinheiro é necessariamente bom. Então, a gente começa a quebrar crenças fazendo novos processos de repetição, melhorando os nossos hábitos, os nossos micro-hábitos. Uma decisão que você vai tomar hoje, todos os dias, que vai fazer você mudar esse hábito. Depois, nós precisamos, né, no quinto hábito, ter mais foco. Ter mais foco. Esse quinto hábito aqui, nós falamos aqui sobre ter metas e prioridades, que é justamente a parte ainda dessa aula de hoje ainda, esse primeiro bloco aqui. Ter metas e prioridades. Queria que vocês escrevessem no papel de vocês aí, qual é a sua meta até o final desse ano. O que é que você tem como meta até o final desse ano? Pô, Deus, eu quero alguma coisa, quero viajar com minha família, quero trocar de carro, quero fazer um aniversário com meu filho, para minha filha, eu quero montar uma empresa que consiga gerar um caixa, um capital. Então, qual é a sua próxima meta? Normalmente as pessoas não têm muita clareza dessa meta. E quando a gente fala em meta, qual é o seu agora objetivo daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a 10 anos? Então a gente tem a meta e a gente tem o objetivo. Então, o objetivo, a gente pensa no negócio mais longe, 5, 10 anos, e a meta a gente pensa no negócio mais próximo. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa quebrar o objetivo em várias metas pequenas. Se eu quero viajar em janeiro do ano que vem e eu preciso de 10 mil reais, eu preciso guardar 1.000 reais por mês. Se eu preciso guardar 1.000 reais por mês, eu preciso guardar 250 por semana. Se eu preciso guardar 250 reais por semana, eu posso fazer ainda uma micrometa disso ainda. 250 dividido por 7, eu preciso guardar 35 reais por semana, por dia, para ter 250 reais por semana, para ter 1.000 reais por mês, para ano que vem, em janeiro, eu viajar gastando 10 mil reais. Objetivo, meta, micrometa. Aí, quando você pensa em 35 reais, você pode fazer o seguinte: bom, no trabalho que eu tenho hoje, se eu fizer uma hora extra, eu ganho 35 reais. Pronto. Então, você está fazendo a hora extra para poder viajar em janeiro do ano que vem. Ótimo. Não. A minha esposa, ela vende perfume, sei lá, Natura, Avon, tal, sei lá o que for. Se eu vender um perfume, eu ganho 50 reais de lucro. Então, se eu vender 3 perfumes na semana, eu boto mais só 100 no meu dinheiro, faço 250 por semana, junto 1.000 reais por mês, e em janeiro do ano que vem eu vou viajar. Se eu tiver um negócio
sei lá, um serviço, né? Eu presto serviço. Se eu conseguir um cliente novo por dia para fazer aquele serviço, eu vou ter X de lucro. Por semana eu vou ter 250, por mês eu vou ter R$ 1.000. No final de um período de 10 anos, melhor, de 11, 12 meses, eu vou ter R$ 10.000 e vou viajar com minha família. Então, objetivo, meta, micrometa, para a gente ter mais clareza sobre isso. Nós vamos falar uma técnica só sobre isso aqui, ainda nessa aula de hoje. Desse primeiro pilar aqui. Quando a gente vai para o sexto hábito, melhor, para o sexto hábito, a gente precisa pensar no longo prazo. Como eu estava falando aqui para vocês, né? A gente subestima o que a gente consegue fazer nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Então, se você acordar todos os dias e correr meia hora por dia, 5 quilômetros, ao final de 30 dias, se você separar meia hora do seu dia e correr, né, vou acordar mais cedo hoje, meia hora, e vou dar uma corridinha de 5 quilômetros. Ao final de 30 dias, você vai ter corrido 150 quilômetros. Se você acordar mais cedo hoje, né, amanhã, né, fazendo mudança de hábito, e você ler 3 páginas por dia, eu vou ler 3 páginas por dia, vezes 365 dias, você vai ler 1.095 páginas. Então, a gente subestima o que a gente consegue fazer no longo prazo. Se a gente conseguir colocar micrometas adicionadas no nosso dia, criar um hábito para mudar toda a característica, né? Mudar todo o arcabouço ali que você consegue fazer, você vai pensar no longo prazo, você vai ter uma visão diferente. A nossa mente, ela não consegue visualizar a forma exponencial. A forma exponencial é isso aqui, ó. A nossa mente, ela não consegue visualizar isso aqui, ó, essa exponencialidade. Nossa mente, ela pensa linearmente. Isso aqui é a diferença do exponencial. Então, quando a gente pensa de forma exponencial, é uma diferença enorme. Nossa mente, ela pensa de forma linear. Quando a gente vai explicar juros compostos, a gente não consegue identificar isso. A nossa mente, ela não pensa de forma exponencial. Ela não consegue ver esse crescimento aqui, ó. Ela só consegue ver isso aqui. Então, por isso que a gente precisa adotar micro hábitos, pouquinho, todos os dias. A consistência, né, o caminho, a direção é mais importante do que a velocidade. Então, se a gente tiver um caminho claro, uma decisão assertiva, todo dia um pouquinho, no longo prazo a gente vai ter um ganho enorme. Então, se a gente não tiver uma visão no longo prazo, a gente não vai ter hábitos que vai fazer a gente enriquecer, né? E o sétimo hábito é o hábito de ler. Eu acho que foi a semana, ontem, eu coloquei uma foto lá no Instagram, né, com a pilha de livros que eu tenho. Quando você começa a ler, você está indo buscar da fonte os conhecimentos. Eu já falei aqui para vocês sobre 2 livros hoje, na nossa aula de hoje. Falei sobre Os Segredos da Mente Milionária e falei sobre o meu próprio livro. Então, quando a gente começa a ler, nós conseguimos buscar diretamente da fonte os nossos conhecimentos. Ler vai abrir um leque enorme de informações, né? E quando a gente lê clássicos, livros que são vendidos, dos mais vendidos, dos mais vendidos, dos mais vendidos há muito tempo, nós conseguimos conversar com as pessoas que estavam lá no passado e que os conceitos delas são vividos até hoje, então são repetições que acabam sendo dos nossos benefícios. Uma leitura muito boa que a gente precisa fazer é sobre as leis, não são as leis do poder, não. Tem que ler Napoleão Hill. O Napoleão Hill, ele tem vários livros, mas ele tem um livro que é um clássico. Eu nem tenho aqui, eu tenho ele só digital, que chama... deixa eu falar aqui, porque o livro ele já foi há muito tempo escrito, então todo mundo pode pegar as leis e escrever um livro, né? São as 16 leis do poder, ou as 16 leis do triunfo. Os livros de Napoleão Hill, ele separa todos os... Depois ele faz cada livro uma lei, né? Separado.
mas ele tem as leis lá, que ele fala que as pessoas podem melhorar como um todo. Ele conseguiu juntar todas as informações dos homens mais ricos que tinha na sua época da centenário lá, e ele montou um arcabouço muito importante sobre a leitura. Então, ler Napoleão Hill, por exemplo, você está conversando com o cara que inventou a lâmpada, com Thomas Edison, o cara que foi o Rockefeller, que botou para funcionar a indústria do petróleo hoje, que a gente conhece. Então, são conhecimentos, pessoas que transformaram a humanidade como um todo. Quando você lê a Bíblia, que lê Provérbios, você está lendo Salomão. Salomão foi o mais rico que passou na Terra. Cada provérbio ali que está escrito tem uma sabedoria. Isso está milenarmente escrito. Então, quando você lê, que vai buscar a informação da fonte, você está tendo acesso a um conhecimento que passou, conhecimento milenar. E, por fim, né, dos 8 hábitos que eu separei aqui, então, o 8º hábito, que não é mais importante, não mais importante, né, são cultuar valores. Então, a ideia de cultuar valores aqui é você saber o que é que você acredita, o que é que você leva como verdade, o que é que você leva como que está intrínseco em você, né? Eu digo isso por quê? Porque às vezes as pessoas entram numa ganância tão grande nos investimentos e acabam fazendo coisas que são erradas em prol do dinheiro. Quando o assunto é dinheiro, as pessoas tendem a fazer besteira, né? Tendem a não fazer o que é certo. Por quê? Porque ativa ganância nas pessoas. Então a gente não pode, né, deixar de cultuar os nossos valores. Então tenha seus valores bem arraigados em você para que isso não mude. Você acredite com valor e você possa tomar decisões independente de qualquer coisa. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso cronograma para a gente entender onde a gente está, né? Nós vimos aqui as crenças, falamos aqui sobre hábitos, como é que faz para melhorar os nossos hábitos. Isso vai fortalecer os nossos valores, vai quebrar as nossas crenças. E eu quero falar agora sobre orçamentos e objetivos e metas mais profundamente. O orçamento sendo como um hábito do planejamento e objetivos e metas também sendo como um hábito das nossas finanças aqui, tá certo? Então vamos lá. Para falar de orçamento, nós precisamos adotar aqui, ó, um orçamento que eu gosto muito, que dá muito certo, que eu uso muito com os meus clientes. É o orçamento 10, 10, 60, 20. Esse aqui é um parâmetro ideal que eu uso muito, que dá muito certo, que deu muito certo comigo também, em outros tempos, e eu uso muito. Como que funciona o 10, 10, 60, 20? Nós precisamos ter praticamente 10% do que a gente ganha no longo prazo. Eu gosto de falar disso aqui, que seria para a aposentadoria. Se você não nasceu em berço de ouro, se seu pai não tem dinheiro para te sustentar até você morrer, você precisa ter uma porcentagem do seu dinheiro que você não vai usar no curto prazo. Que você não vai usar no curto prazo. Daí você ganha R$ 1.000, R$ 100. Daí você ganha R$ 2.000, R$ 200. Daí você ganha R$ 5.000, R$ 500. 10% do que você ganha tem que ser levado para o longo prazo. Você tem que jogar esse dinheiro para o longo prazo. Esse dinheiro você não pode mexer nele. Óbvio assim, né? Eu não posso mexer, não é isso. Assim, você tem que pensar, ter instalado isso como pensamento de longo prazo, e 10% do que você ganha tem que ser jogado lá para frente. 10%, por isso que é 10, 10, 60, 20. Tá em roxo aqui, ó. 10% são para os objetivos de curto prazo. Longo prazo, curto prazo. Esse curto prazo aqui pode ser para pagar a dívida, pode ser para reserva de emergência, nessa sequência aqui, tá? Pode ser para viagem,
um objetivo, um sonho, né? E pode ser também pagar dívida, reserva de emergência, viagem, pode ser também para os objetivos de curto prazo, tipo, sei lá, trocar de carro. Quando você está com a dívida em dia, então a gente já pula essa fase aqui. Não, Davidson, eu já estou com a dívida em dia. Não precisa juntar dinheiro para a dívida em dia, beleza. Davidson, eu já estou com a reserva montada. Ótimo. A gente não vai mais focar na reserva. Eu quero focar agora onde? Nos objetivos de curto prazo. Eu quero fazer aniversário com meu filho. Eu quero viajar. Eu quero trocar de carro. Então, esses 10% vão alimentar os seus objetivos de curto prazo. 60%, vamos lá de novo, botar aqui. 60%, subir aqui para ficar legal, são para os seus, vou botar um pouquinho maior aqui, né? Gastos essenciais. O que são gastos essenciais, Davidson? Gastos essenciais são aqueles gastos que você não consegue viver sem. Como assim, Davidson? Não consegue viver sem? Vamos lá. Luz, energia, você não consegue viver sem. Água, se você ficar sem água em casa, você não consegue tomar banho, não consegue, né, ir trabalhar. Internet, se você não tem internet hoje, você não consegue estudar, você não consegue se conectar com as pessoas, não consegue se conectar com o trabalho. Você não consegue ficar sem alimentação. Você não consegue ficar sem educação. Tem que investir em você para ganhar mais. Você não consegue ficar, por exemplo, para quem é cristão e tem o hábito de dar o dízimo, você não consegue ficar sem dar o dízimo. Então, 10% pode ser por isso. Você pode ficar, os gastos essenciais aqui, você pode ajudar outras pessoas. Se você se sente bem no seu coração, ajudar pessoas, você pode ajudar outras pessoas. Então, os gastos essenciais são os gastos que você não consegue viver sem. Então, 60% do que você ganha deveria ser direcionado para os gastos essenciais. Luz, água, feira, carne, educação. Sabe outra coisa aqui também, ó? Transporte. Ó, se você não consegue sair de casa para trabalhar, como é que vai trabalhar? Você não consegue também, sabe o quê? Moradia. Não paga aluguel. Você não paga o financiamento do seu imóvel, que seja, moradia. Tudo isso aqui são gastos essenciais. E aí, ó, 20% são os gastos livres ou o estilo de vida. Eu gosto de falar desses dois conceitos aqui, né? O que são gastos livres ou estilo de vida? A gente falou lá sobre alimentação. Então, eu posso me alimentar, por exemplo, né? Você vai a um restaurante onde o rodízio é R$ 100, por exemplo. E você vai no restaurante onde o rodízio é R$ 50. Se os seus 20% couber aqui, ótimo. Se couber aqui, ótimo também. Se você tem, né, o estilo de vida, por exemplo, aqui, né? Estilo de vida. Bom, aqui perto de casa tem uma academia. Uma academia de CrossFit, sei lá, R$ 300 por mês. Davis, o meu gasto livre cabe R$ 300. Os 20% que eu separo do meu orçamento, cabe R$ 300. Davidson, não cabe essa academia no meu orçamento. O que é que eu faço? Você pode correr na praia de manhã. Quanto é correr na praia de manhã? Zero. Você vai estar gastando com saúde? Vai. Vai estar gastando com saúde? Vai também. Um vai estar gastando R$ 300, outro vai estar gastando zero. O estilo de vida que vai ser empregado é baseado nesses 20% aqui. Quando a gente olha um gráfico, vou mostrar um gráfico aqui para vocês que é bem legal. Pronto. Quando a gente olha um gráfico aqui, ó, a gente consegue ver nossas metas e objetivos de longo prazo, no caso aqui, a aposentadoria, esse verdinho claro aqui. Os objetivos
né? De curto prazo, de longo prazo, 10, 10, 60, 20, ó. Então, de curto prazo e longo prazo são apenas 10% do nosso orçamento. Quando a gente vai para o longo prazo, 10% também. E a gente consegue visualizar aqui, ó, o nosso orçamento essencial, 60%. É muito capital. A gente abaixa só se enquadrar. E, ó, 20% para os gastos livres, para o nosso estilo de vida. Então, se a gente montar aqui, ó, deixa eu montar aqui para vocês, uma linha do tempo assim, se a gente montar aqui assim, ó, isso aqui é todo o seu salário, então eu vou pegar 10% no longo prazo, 10% no curto prazo, vou pegar 60%, é muita grana, para os gastos essenciais, e aqui eu vou pegar 20% para o estilo de vida. Perceba que tudo isso aqui está sendo gasto aonde? No presente. Corre aqui, né? Apagar. Tudo isso aqui, ó, está sendo gasto no presente. Então, 80% do que você ganha está sendo gasto no presente. Está sendo gasto agora, no mês. E 20% a gente está fazendo para o longo e curto prazo. Esse é o orçamento ideal que pode ser praticado aí no seu orçamento. Então, vamos fazer uma conta aqui de 5 mil reais. Então, a gente tem 10% de 5 mil reais seria 500 reais. 10% de 5 mil reais seria 500 reais. E aqui a gente faz para a aposentadoria. Aqui a gente faz por curto prazo. Cada um tem um curto prazo diferente. E aqui a gente faz 6 vezes 5, 30, 3 mil reais para os gastos essenciais. E 2 vezes 5, 10. Que, rapaz? 6 vezes 5, 30, né? 3 mil reais, tá certo. E mil reais, né? 20% para os gastos livres. Ou o estilo de vida, dependendo de como você adota aí o seu padrão. Então, a gente tem dinheiro para o futuro, dinheiro para o curto prazo, dinheiro para o presente, com o estilo de vida aplicado. Isso aqui é um orçamento muito legal que pode ser adotado aí no seu padrão de vida, nos seus ganhos que você pode adotar aí. Tá certo, pessoal? E agora, como que a gente faz para a gente ter esse padrão aqui bem alimentado e a gente encerrar a nosso primeiro bloco aqui de inteligência financeira? Eu gosto de usar uma técnica chamada trema. Vou colocar de verde aqui. Eu gosto de usar uma técnica chamada trema. Para nós alcançarmos nossos metas e objetivos e fazer sobrar 10% do nosso orçamento. Porque hoje, se você guardar 100 reais por semana, no final do mês tem 400 reais, no final de 30 anos tem mais de 1 milhão de reais. E por que a gente não faz isso? Porque a gente não tem uma meta e um objetivo muito claro. Para a gente ter uma meta e um objetivo muito claro, nós precisamos ter um tempo definido. Se a gente não tem um tempo definido, nós não vamos ter nenhuma meta. Daí para começar a falar em meta. Nem meta, nem objetivo, nem nada. Com um tempo bem definido, um ano, David, eu quero trocar, um ano eu quero fazer o aniversário do meu filho. Ótimo. Não, 2 anos eu quero trocar de carro. Não, daqui a 15 anos eu quero juntar um patrimônio que me dê 2 mil reais de renda por mês. Massa. Não, Davidson, daqui a um ano eu quero viajar para Noronha. Então, se a gente tiver um tempo bem definido, a gente vai conseguir interpretar melhor isso aí. E, ó, o R significa realista. Realista.
As pessoas querem ter uma meta, um objetivo, mas querem ter uma Ferrari daqui para o meio do ano. Uma Ferrari custa R$ 1 milhão. E a pessoa ganha R$ 5 mil. Vai ser difícil. Então tem que ser uma meta realista. E se a gente esticar o tempo, a gente consegue alcançar. Depois de ser realista, precisa ser específico. O que é ser específico, Davidson? É quando você tem uma meta específica, é o seguinte: eu quero trocar de carro, mas você quer qual carro? Eu quero um carro do ano de 2022, amarelo, com ar-condicionado, com vidros elétricos, da marca Hyundai, que tenha um pneu aro 14, que eu possa ter uma mala maior para poder carregar as coisas do meu menino. Pronto. Tem que ser específico. Quanto mais específico você interpretar, mais seu cérebro vai pensar mais nisso e vai resolver esse problema. Se você não conseguir ser específico ao ponto de ter o quanto isso vai custar, não vai dar certo. Porque o próximo passo é ser metrificado. O que é ser metrificado, Davidson? É quando você pega todos esses específicos aqui e dá um valor. Então, todos esses específicos aqui vai me dar um valor de R$ 5 mil. Um exemplo, tá? Então, se vai dar R$ 5 mil e eu tenho um tempo lá de um ano, eu consigo fazer R$ 500 por mês. Então, eu tenho que ter o tempo definido, tem que ser realista, eu tenho que ser específico e eu tenho que ser metrificado. Só que tudo isso aí são números, são questões racionais. Tudo isso aí são questões racionais. Tempo, valor específico, que a gente precisa adotar nas nossas decisões aqui, são as coisas irracionais, que é o A. O A é de acreditar. O A é de acreditar. O acreditar, ele passa desde um juiz até uma multa. Igual no trânsito. Se você dirigir usando telefone celular, você leva uma multa. Se você dirigir com a mão fora do volante, leva uma multa. Se você jogar o lixo fora, leva uma multa. Se você dirigir bêbado, você leva uma multa. Então a gente tem que ter um juiz, tem que ter uma multa para a gente mesmo. Então deixa de ser as coisas racionais e você adiciona coisas irracionais também nos seus pensamentos, nas suas metas e objetivos. Eu vou dar um exemplo meu aqui que vai ficar claro para vocês. Quando Davi é meu filho, né? Quando Davi fez 5 anos, a gente prometeu a ele que a gente ia no próximo ano para o Beto Carreiro. Então, a gente começou a fazer conta. Quanto tempo falta? 12 meses. Ótimo. É realista? Dá para a gente viajar todo mundo? É realista. Cabe no orçamento? Cabe. Um ano, dá para fazer, esticar esse tempo? Dá. É específico? É específico? É. Eu consigo, melhor o que a gente começou a fazer. 2 dias. Vai descer em qual aeroporto? Vai ficar hospedado aonde? Quanto é o valor do parque? Quanto que a gente vai gastar por refeição? O seguro viagem, caso aconteça alguma coisa? As férias que eu vou ter que programar no meu trabalho? A gente foi sendo específico. A gente achou um valor e começou a guardar o dinheiro por mês. Só que aí é onde entra o acreditar. É quando você faz um compromisso. Esse compromisso vai além das fronteiras. Quando foi no próximo ano, no próximo mês, Davi fez assim: papai, falta muito para a gente ir para o Beto Carreiro. Papai, a gente vai ficar, a gente vai passar quanto? Vai ter muita coisa no parque lá para brincar, montanha-russa e tal. Deixou de ser só racional, só ser emocional. Eu ia ter que cumprir de todo jeito esse desafio agora. Deixou de ser algo comum para ser algo que eu ia ter que resolver de todo jeito. Eu ia ter que resolver de todo jeito. E caso a gente não conseguisse a nossa meta lá,
R$ 500 por mês, a gente tinha uma multa. Qual era a multa? A gente não comeria sushi naquele mês. Que a gente não conseguiu alcançar a meta. Nós temos um hábito aqui de comer sushi, sei lá, uma vez na semana, e aí perdemos. Próximo mês a gente não vai conseguir comer sushi, porque a gente precisa recompensar o mês que a gente não conseguiu juntar a grana. Então, um compromisso social tem mais força do que só as coisas que são metrificadas. Tempo, realista, específico, dinheiro. Quando você adiciona o acreditar, você faz um compromisso, aí você arruma um juiz, alguém que está perto de você, que quer ir junto contigo, que quer realizar o teu sonho, e essa pessoa vai começar a te cobrar. E quando a pessoa começa a te cobrar, e você não consegue alcançar, o que você vai fazer? Você vai fazer uma multa para você mesmo, para poder juntar a grana. Então, o trema, ele vai desde o tempo, realista, específico, eita, aqui é grande, o metrificar e também o acreditar. Então, com esses parâmetros aqui, você consegue alcançar as suas metas e objetivos. Alcançando as suas metas e objetivos, a gente consegue separar o nosso orçamento. Então, 10, 10, 60, 20. Se eu conseguir separar 10% para viajar, cabendo no orçamento, ótimo. Se eu conseguir ter um orçamento bem detalhadozinho, eu vou ter valores para cultuar. Se eu ter valores para cultuar, eu preciso ler para aprender. Se eu preciso ler para aprender, eu preciso ter uma visão a longo prazo. Preciso ter metas e objetivos bem definidos. Preciso estudar as minhas crenças que estão instaladas na minha cabeça. Eu preciso fazer uma renda extra, caso aquele dinheiro não caiba no meu orçamento. E aí é onde entra o nosso planejamento. Só que para que eu possa planejar, eu preciso ter bons hábitos. Preciso pensar todos os dias, toda semana, parar e anotar os meus custos, os meus gastos. Se eu preciso melhorar os meus hábitos, para não chegar num forte impacto emocional, para não entrar numa crise, com um problema, uma questão interpessoal, que eu não consigo viver, que eu fico reclamando da minha vida. Se eu conseguir ter bons hábitos, eu vou ter bons resultados. Se eu tiver bons resultados, eu vou ter ações diferentes. Porque eu vou ter que conseguir uma nova meta. Quando eu consigo a primeira, eu vou tentar a segunda. Quando eu consigo a segunda, eu vou tentar a terceira. Você entra num ciclo de prosperidade e consegue começar a realizar suas coisas. Se você tem ações diferentes, você vai ter sentimentos diferentes. Você vai acreditar que consegue. Você começa a pensar que consegue. Você vai criar um quadro dos sonhos dos lugares que você viajou. E toda vez que você quiser fazer uma nova viagem, você dá uma olhada ali, pô, se eu consegui naquela vez, eu vou conseguir de novo agora. E aí os pensamentos começam a ser mudados também. Então, o pensamento muda, o sentimento muda, as ações mudam e os resultados chegam. E você volta, de novo, a quebrar as suas crenças. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o nosso primeiro bloco aqui. Eu vou dar um intervalo para a gente de 5 minutos. 5 minutos é muito ou é pouco? Ou tá bom, 5 minutos? Vou botar a mão aí, 5 minutos. Tá ótimo, tá ótimo. 5 minutinhos, encher de novo o copo d'água ali, fazer um xixi e voltar. Eu vou interromper a gravação aqui e vou abrir as perguntas aqui para o pessoal que está ao vivo, beleza? Se a gente tiver perguntas desse bloco aqui, e no próximo bloco eu faço de novo a gravação.